Essa é a terceira e última parte da nossa série de vídeos sobre uma introdução à confessionalidade reformada. Se você não viu os 2 vídeos anteriores, eu recomendo que você veja, porque esse terceiro vídeo só faz sentido se você já viu os 2 anteriores. No primeiro vídeo, nós fizemos uma breve introdução do conceito de credos e confissões, o que são esses documentos, como eles surgiram na história da igreja desde sempre, desde o começo, e qual é a visão da igreja reformada com relação a esses documentos. Na parte 2, nós começamos uma breve fundamentação bíblica do uso desses documentos, e aqui nós vamos concluir essa fundamentação bíblica. Nós vamos então para o nosso quarto princípio bíblico que nos leva ao uso de credos e confissões. Quarto princípio: a Bíblia nos chama a ensinar e transmitir a palavra de Deus. Isso é decisivo. A fé cristã deve ser ensinada, preservada e passada adiante. A verdade revelada por Deus tem caráter pedagógico e geracional. Ela deve habitar na igreja, ser comunicada aos irmãos e ser transmitida com fidelidade de geração em geração. Jesus mesmo deixa isso claro em Mateus 28, quando ele ordena: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Observe a força desse mandamento. Jesus não diz apenas para anunciar uma mensagem e depois deixar cada pessoa seguir por conta própria. Ele manda ensinar tudo o que ele ordenou. Isso pressupõe um conteúdo definido, uma instrução continuada e uma responsabilidade doutrinária. Paulo retoma essa mesma lógica em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aqui nós temos uma linguagem forte de transmissão. O ministro fiel não é aquele que inventa a mensagem, ele a transmite. E ele transmite do modo que ele primeiramente recebeu. Ele não cria a doutrina, ele recebe e repassa. Isso mostra que a liderança cristã é inseparável da fidelidade doutrinária. Nós precisamos ter critérios doutrinários objetivos e verificáveis. O mesmo pensamento aparece em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Novamente, Paulo não valoriza a criatividade dos coríntios, mas a fidelidade a um conteúdo transmitido. Aqui há uma estrutura de ensino e recepção. O apóstolo transmite, a igreja recebe, guarda e perpetua. O apóstolo ensina, a igreja preserva. Isso é exatamente o oposto da ideia de uma fé fluida e indefinida. Uma tradição é a preservação e a perpetuação de ensinos e práticas da palavra de Deus de geração em geração. Nesse sentido, a Bíblia não incentiva uma lógica de Bíblia sem tradição, mas uma lógica de tradição de acordo com a Bíblia. Tudo isso nos mostra que a Bíblia não apenas admite o ensino doutrinário, ela o exige. A palavra de Deus deve ser ensinada, repetida, guardada e transmitida de geração em geração. E é exatamente aqui que os credos e confissões encontram, mais uma vez, a sua legitimidade. Porque se a igreja deve ensinar a palavra de Deus, então ela também deve organizar, resumir e preservar aquilo que foi ensinado, né? Se você é contra ensinar a palavra de Deus, então você está desobedecendo a própria Bíblia, porque ela própria diz que nós devemos ensinar ela. E se nós podemos ensinar a Bíblia de forma oral, por muito maior razão, nós podemos ensiná-la de forma escrita. A confissão de fé, nesse sentido, não é um acréscimo à Bíblia. Ela é uma ferramenta de ensino da igreja. Ela serve para que a verdade seja transmitida com clareza, continuidade e responsabilidade. Quando a igreja formula uma confissão, ela está dizendo: foi isso que nós recebemos, é isso que nós ensinamos e é isso que nós queremos transmitir com fidelidade. Novamente, o X da questão não é se nós devemos ensinar a Bíblia, porque ela própria diz que nós devemos ensinar. A questão é qual é a forma mais eficiente e honesta de ensinar a Bíblia. De forma solta, vaga e implícita, ou de forma organizada, sistematizada e verificável.
É por isso que as nossas confissões, corretamente compreendidas, não são rivais da Bíblia, mas as suas servas fiéis e muito eficientes. Elas contribuem para a pedagogia da fé, porque organizam o ensino da Bíblia de forma clara, sistemática e transmissível. Uma confissão ajuda tanto o pastor a ensinar a Bíblia, quanto os discípulos a entender. Ela ajuda a igreja a permanecer unida na verdade da palavra. Ela é o registro da interpretação, do ensino e da transmissão da doutrina bíblica de uma geração para a outra. E elas contribuem muito para a preservação do ensino bíblico. Não porque sejam infalíveis, elas podem ser corrigidas pela Bíblia, mas elas dão um núcleo estrutural definido. Quinto princípio bíblico. O último princípio que eu vou destacar aqui, mas não o menos importante. A Bíblia nos chama a preservar e defender a palavra de Deus, tanto internamente contra divisões e heresias, quanto externamente contra apologistas adversários. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aqui está o chamado à unidade doutrinária e espiritual. Paulo não está celebrando uma diversidade caótica de opiniões como nós vemos no cristianismo hoje em dia, principalmente no cristianismo evangélico. Ele está falando de uma comunhão que é marcada por um mesmo pensamento. Um mesmo pensamento. Isso é importante porque a unidade bíblica não é unidade sem verdade, é unidade em torno da verdade. A igreja deve pensar em concordância. Uma das maiores razões pelas quais a gente vê tanta confusão e caos hoje em dia é porque as pessoas não têm compromisso institucional. E se não há compromisso institucional, a gente fica naquela... A gente volta para o primeiro princípio. A gente fica naquela subjetividade de interpretações. E onde há uma subjetividade de interpretações, há uma subjetividade no que é crido, no que é confessado e no que é propagado. E tudo isso em nome da palavra de Deus. Agora, o meu ponto não é favorecer uma uniformidade monocromática. Eu acho que existe espaço legítimo para divergências em questões secundárias. Talvez isso não seja o ideal, mas acho que existe esse espaço. Mas em questões primárias, em doutrinas essenciais, a palavra de ordem é unidade. Essa mesma ideia aparece em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Permaneçam firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Veja a linguagem militar e coletiva. A igreja não está em um modo de neutralidade, mas de luta pela fé. E essa fé é uma só e a mesma. É a fé evangélica. Não é individualista, é uma luta unânime. Há um corpo de verdade a ser defendida. E há uma unidade que é necessária para essa defesa. Isso volta de novo em Efésios capítulo 4, que diz que nós devemos ter uma só fé. Uma só fé. Romanos capítulo 16, versículo 17, diz que nós devemos tomar cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos na doutrina que nós recebemos dos apóstolos. Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo fala para Timóteo fazer algumas pessoas pararem de ensinar doutrinas falsas e futilidades que distraem da verdadeira obra de Deus, que procede da verdadeira fé em Deus. E em Tito capítulo 1, versículo 11, depois de dizer que os ministros devem se apegar fielmente à forma de doutrina, ele diz que é necessário fazer calar aqueles que se opõem a essa doutrina. Isso no nível interno. A nível externo, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós devemos ter prontidão argumentativa. Nós devemos ter passagens bíblicas memorizadas, nós devemos ter categorias conceituais bem definidas, nós devemos ter raciocínios bem estabelecidos. É uma forma de santidade estar pronto para responder, explicar e justificar a esperança que há em nós. E isso exige uma doutrina clara, sólida
e articulada. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja não é a fonte e a regra infalível da verdade, somente a palavra de Deus escrita é, mas a igreja é a guardiã e a propagadora das verdades da Bíblia. A Bíblia é a luz da igreja e a igreja é a luz do mundo, e ela ilumina o mundo com a luz da palavra de Deus. Internamente, a igreja deve preservar a unidade contra divisões e falsos ensinos. E externamente, ela deve defender e confirmar o evangelho diante de opositores. E é exatamente aqui que os credos e as confissões voltam a se revelar legítimos e necessários. Porque uma confissão de fé não é apenas um resumo doutrinário, ele também é uma cerca de proteção. Ele ajuda a igreja a reconhecer o que deve ser preservado e o que deve ser rejeitado. Ela dá forma à unidade. Ela estabelece fronteiras contra o erro e fornece linguagem comum para a defesa da fé. Em outras palavras, se a Bíblia nos chama a batalhar pela fé, guardar o depósito apostólico, refutar os erros, evitar divisões e responder aos opositores, então a igreja não pode ser diferente ao conteúdo da sua confissão. Novamente, eu finalizo deixando claro o verdadeiro ponto do debate. O ponto não é se nós vamos defender aquilo que nós entendemos ser o ensino da palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz que nós devemos defender isso. A questão é se aquilo que nós entendemos ser a doutrina bíblica é algo subjetivo, privado e vago, ou se é algo verificável, sistemático e testado pela história. Nesse sentido, os credos e as confissões são instrumentos eficazes de preservação e defesa da verdade revelada. Então essa foi uma breve introdução à confessionalidade reformada, e eu gostaria de concluir lembrando que a confessionalidade não é uma prática exclusiva da tradição reformada. Todas as tradições protestantes históricas possuem documentos oficiais que não são consideradas palavra de Deus, mas que explicam a sua visão da palavra de Deus. Os luteranos têm a Confissão de Augsburgo, os anglicanos têm os 39 artigos da religião, os metodistas têm os artigos do metodismo, os batistas têm várias confissões de fé e declarações doutrinárias, e até denominações mais modernas têm aderido à prática da confessionalidade. Em 2016, a Convenção Geral publicou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é um documento confessional muito bom. Eu não sou pentecostal, eu não concordo com o pentecostalismo nos pontos que são distintivos dessa tradição, mas eu também não sou cego. Eu sei reconhecer qualidade onde eu vejo. E a Confissão de Fé das Assembleias de Deus é um documento sólido, é bem estruturado, é bem claro, é bem explicativo. E embora eu não concorde com as questões que são distintivas, nós concordamos em questões essenciais. Esse é um ponto importante. Todas as confissões e as denominações protestantes históricas têm unidade essencial. A bagunça que nós vemos no meio evangélico moderno não é por causa de um apego a distintivos protestantes históricos. Pelo contrário, é por causa do abandono deles. Se todo protestante compreendesse e levasse a sério a sua herança confessional, a oração sacerdotal de Jesus por unidade estaria muito mais próxima de ser atendida. Futuramente eu pretendo fazer uma série de vídeos comparando as confissões protestantes, mostrando como nós concordamos naquilo que é essencial e também vendo qual delas que é a confissão mais bíblica e por que é a confissão reformada. Mas até lá, um abraço, que Deus abençoe a todos.